Boa noite. Olá, boa noite. Ministro Edson Fachin nega incluir Temer em inquérito sobre o PMDB da Câmara e suspende investigação contra o presidente e manda o caso de Rocha Loures para a Justiça do Distrito Federal. Comissão de Reforma Política aprova mandato de 10 anos para ministros do Supremo e deputados mudam o sistema proporcional para o Distritão. Temer se reúne com a equipe econômica e adia a revisão da meta fiscal. O governo diz que 88 milhões de trabalhadores terão direito a receber lucros do FGTS. Em São Paulo, Justiça dá 5 dias para manifestantes desocuparem a Câmara Municipal. O plenário está invadido desde ontem por movimentos sociais. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já! Justiça dá 5 dias para manifestantes desocuparem o plenário da Câmara dos Vereadores de São Paulo. Integrantes de movimentos sociais e do Passe Livre invadiram o plenário ontem. Eles protestam contra o pacote de privatizações e concessões do prefeito João Dória, do PSDB, e as mudanças no Passe Livre estudantil. Na parte da manhã, o grupo que invadiu a Câmara dos Vereadores autorizou a entrada das equipes de reportagem no plenário para uma coletiva. Qual é a lógica da venda de patrimônios públicos para uma cidade que gasta milhões por mês com aluguel para poder colocar uma UBS na periferia? Tendam o debate das privatizações, das concessões e das privatizações para quem é de direito, para a população de São Paulo. Os manifestantes são contra a mudança no Passe Livre estudantil, que reduziu o tempo de uso do benefício, e o pacote de privatizações e concessões anunciadas pelo prefeito de São Paulo, e que está em tramitação na Câmara. Eles querem que seja votado em caráter de urgência um plebiscito para o pacote. 3 projetos foram apresentados por vereadores para que seja feita a consulta pública. A privatização é a venda de propriedades estatais para a iniciativa privada. Já a concessão estabelece um prazo específico para a empresa explorar o serviço. Na mira das privatizações do Tucano está, por exemplo, o Autódromo de Interlagos, na Zona Sul. Já o modelo de concessões deve servir para alguns parques da cidade, entre eles o Ibirapuera. O presidente da Câmara, o vereador Milton Leite, do DEM, disse que a manifestação não está atrapalhando os trabalhos aqui no Legislativo, que continuam normalmente. Ele também afirmou que vai encaminhar a proposta de plebiscito para uma comissão de líderes, formada por vários vereadores, para a discussão. É uma discussão dos vereadores e não da presidência. Cabe ao presidente mediar essa discussão com os demais vereadores. E eu levarei a colação, conforme compromisso meu, a apreciação do Colégio de Líderes. O prefeito João Dória afirmou hoje que a invasão da Câmara Municipal só aumenta o desejo do Executivo de seguir adiante com os projetos. Esse é o caminho para o Brasil. Nós precisamos ter um país mais eficiente, o Estado menor, mais produtivo, focado em saúde, educação, habitação, segurança pública e serviços sociais, e menos gorduroso, menos inchado e menos ineficiente. Ele também descartou a possibilidade de recuar na decisão de restringir o tempo de uso do Passe Livre estudantil. A presidência da Câmara Municipal de São Paulo disse que recorreu da decisão que deu 5 dias para os manifestantes desocuparem o plenário da casa. Por telefone, a presidente da UNE, Gabriela Ferro, confirmou que os estudantes receberam a notificação, mas que não pretendem sair. Antes de serem notificados pela Justiça, eles pediam como garantia para deixar a invasão que não fossem criminalizados pelo ato. Justiça de São Paulo condena 12 ex-funcionários da Fundação Casa por tortura. O crime ocorreu em 2005 na unidade da Vila Maria, na Zona Norte. Os ex-funcionários foram condenados por agressão a 58 jovens, mas segundo o Ministério Público, o número de vítimas chegou a 111. 10 pessoas foram condenadas a 10 anos e meio de prisão em regime fechado e outras 2 a 1 ano e 2 meses em regime aberto. Esta é a maior condenação contra funcionários da FEBEM por este tipo de crime.
Na decisão, o juiz considerou que os agressores agiram com extrema crueldade. Vídeos feitos pela Promotoria da Infância e Juventude mostram que os internos foram agredidos com paus e ferros. Segundo o Ministério Público, os jovens apresentavam ferimentos na parte de trás dos corpos, o que deixou claro que eles não estavam enfrentando os agentes, mas caracteriza a prática de tortura. Os 12 condenados foram demitidos, mas 2 acabaram reintegrados à instituição por decisão judicial. O promotor de justiça, Alfonso Preste, disse que a condenação foi branda e que vai recorrer para aumentar as penas e contra a absolvição de outros 2 acusados. A Fundação Casa, antiga FEBEM, diz que não tolera qualquer tipo de violência e desrespeito aos direitos humanos e destaca que a unidade onde a tortura ocorreu foi extinta em 2007. O Ministério Público Federal diz que acusações de Joesley Batista sobre contas no exterior que seriam movimentadas por Lula e Dilma por meio do ex-ministro Guido Mantega são incomprováveis. A informação é do procurador Ivan Cláudio Marques, que comanda esta investigação no Ministério Público Federal do Distrito Federal. Em entrevista ao portal de notícias UOL, o procurador disse que pediu documentos para Joesley Batista para comprovar os fatos, mas o empresário não teria mandado nada. Em delação premiada, Joesley disse ter aberto 2 contas no exterior para depositar propinas referentes aos contratos que o grupo JF mantinha com o BNDES. O empresário da JBS Friboi disse aos procuradores que as contas juntas chegaram a somar 150 milhões de dólares, dinheiro que seria usado para movimentar as campanhas dos ex-presidentes Lula e Dilma. Segundo Joesley, os valores eram negociados com o então ministro da Fazenda, Guido Mantega. O empresário contou que informava os extratos das contas para o ex-ministro, que repassava as informações para os ex-presidentes. Tanto Lula quanto Dilma negam as acusações. Para o procurador, a versão de Joesley tem pelo menos 3 pontos que precisam ser esclarecidos. O primeiro é o fato das contas estarem em nome do próprio Joesley. O segundo seria a falta de evidências de que Lula e Dilma sabiam da existência das contas, já que os 2 negam e as tratativas eram feitas através do ex-ministro Guido Mantega. Por fim, o procurador cita a falta de comprovação de que o dinheiro depositado no exterior tenha voltado ao Brasil na forma de doação eleitoral. A JF contesta a declaração do procurador. A empresa nega que o empresário mentiu e diz que o compartilhamento de informações complementares às delações está sendo feito dentro dos trâmites legais e que os executivos continuam à disposição da Justiça. De acordo com a Procuradoria-Geral da República, se ficar comprovado que Joesley manipulou informações, o acordo pode ser revisto, como prevê a Lei de Delações Premiadas que baseou o depoimento. O mesmo pode acontecer se as provas apresentadas não sustentarem as alegações do empresário. Nesse caso, a Justiça também pode determinar a redução dos benefícios de Joesley, como, por exemplo, reconsiderar a imunidade total concedida a ele. Comissão Especial da Câmara dos Deputados aprovou o texto base da reforma política. Algumas sugestões de mudanças não foram votadas por falta de quórum. Uma nova sessão está prevista para a próxima terça-feira. Entre as principais alterações já aprovadas está a mudança de sistema proporcional para o Distritão. Foi aprovado também um parecer que institui mandato de 10 anos para ministros do Supremo. O chamado Distritão foi aprovado ainda de madrugada com um placar apertado, 17 votos contra 15 e 2 abstenções. Por esse modelo, são eleitos para o Legislativo os candidatos mais votados. Hoje, o sistema proporcional considera a soma dos votos de todos os candidatos e da legenda para definir quantas cadeiras o partido terá direito. Os defensores do voto distrital, entre eles o presidente Michel Temer, o partido dele, o PMDB, o DEM e parte das siglas do chamado Centrão, argumentam que as legendas tendem a lançar menos candidatos, o que tornaria a eleição mais barata. Também evita o fenômeno dos chamados puxadores de voto, como o Tiririca, que acontece quando candidatos populares, supervotados, acabam elegendo colegas do partido ou coligação com poucos votos. Por outro lado, os críticos e a oposição, que diz ter o apoio de cerca de 200 deputados,
Alegam que o Distritão enfraquece as legendas e dificulta o surgimento de novos nomes na política, já que favorece a reeleição de candidatos conhecidos, muitos deles implicados na Lava Jato. Não há consenso na Câmara e, para entrar em vigor, o Distritão precisa ser aprovado em plenário por 3/5 dos deputados e depois no Senado. O que deve passar a toque de caixa e com a maior parte da oposição e governistas de mãos dadas é o chamado Fundo Especial de Financiamento da Democracia, que, na verdade, vai financiar as campanhas eleitorais com dinheiro público. O montante proposto para o ano que vem é de 3 bilhões e 600 milhões de reais, dinheiro do contribuinte para o caixa dos partidos. O valor corresponde a 0,5% da receita corrente líquida da União. Na comissão hoje, a proposta foi aprovada por ampla maioria, 20 votos a 4. Em 2015, o Supremo proibiu as doações de empresas privadas e os políticos perderam a principal fonte de financiamento das campanhas. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, decidiu desmembrar a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra o presidente Michel Temer e o ex-assessor especial da presidência, Rodrigo Rocha Loures. A denúncia contra Loures foi encaminhada para a Justiça Federal de Brasília. Já o inquérito contra Temer foi suspenso depois que a Câmara dos Deputados rejeitou o prosseguimento da denúncia por corrupção passiva. A suspensão vai durar até Temer terminar o mandato no fim do ano que vem. Fora da presidência, Temer pode voltar a ser investigado na primeira instância da Justiça ou novamente no Supremo, se assumir algum cargo com foro privilegiado no governo federal. Já em relação ao ex-suplente de deputado Rodrigo Rocha Loures, denunciado junto com Temer, Fachin determinou que as acusações sejam analisadas na primeira instância da Justiça Federal, em Brasília. Loures foi preso no dia 3 de junho por determinação do ministro Edson Fachin. Em abril, ele foi flagrado recebendo uma mala com R$500 mil que teria sido enviada pelo empresário Joesley Batista, dono da JBS Friboi. O dinheiro seria a primeira parcela de uma propina que seria paga em 20 anos ao presidente Temer, em troca de benefícios ao grupo. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, havia denunciado Temer ao Supremo pelo crime de corrupção passiva. A acusação está baseada nas investigações iniciadas a partir do acordo de delação premiada da JBS Friboi. Entre as provas está o áudio da conversa gravada pelo empresário Joesley Batista, um dos donos da empresa, em encontro com o presidente, em março, no Palácio do Jaburu. Durante a investigação, a defesa de Temer questionou a legalidade das gravações e os benefícios concedidos ao empresário pela Procuradoria-Geral da República pelo acordo de delação premiada. E a defesa do ex-suplente de deputado federal, Rodrigo Rocha Loures, pediu para que a investigação contra ele permaneça no Supremo Tribunal Federal. O pedido foi realizado horas depois do ministro Edson Fachin suspender a tramitação da denúncia contra o presidente Michel Temer. No pedido, os advogados afirmam que a suspensão do andamento da denúncia não causa nenhum prejuízo à apuração dos fatos, visto que não há nenhum risco de prescrição. O PMDB decidiu hoje punir os deputados que votaram a favor da denúncia contra o presidente Michel Temer na Câmara dos Deputados na semana passada. 6 parlamentares foram suspensos da legenda por 60 dias, sendo impedidos de exercerem funções partidárias dentro do partido. A medida é cautelar e será revista depois do prazo de punição. A suspensão não tira os parlamentares das funções na Câmara dos Deputados. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. O Congresso assa em fogo alto o que os parlamentares chamam de reforma política. Na verdade, trata-se de uma reforma eleitoral. O miolo da picanha é o Bolsa Eleição, um fundo criado para financiar com verba pública as campanhas políticas. Coisa de 3,6 bilhões de reais. O gasto é inevitável, pois o Supremo Tribunal Federal proibiu em boa hora as doações eleitorais de empresas. Mas há um problema. Criado por um Congresso apodrecido, o novo fundo pode servir apenas para sujar verba limpa. Na prática, o financiamento público já vigora no Brasil por meio do horário eleitoral gratuito e do fundo partidário, que custam algo como 1,8 bilhão de reais. Outra parte passa por baixo da mesa. Os políticos retiram dos cofres públicos o grosso do dinheiro gasto na eleição.
trocando apoio empresarial por contratos públicos. A Lava Jato escancarou essa prática. Como a pseudo-reforma não inclui providências para baratear as campanhas, o Bolsa Eleição pode derramar a verba limpinha do contribuinte no mesmo caldeirão de lama que inclui o Caixa 2. Boa noite. Pelo segundo dia, o presidente Michel Temer se reuniu com a equipe econômica e líderes do Congresso, mas não anunciou mudança na meta fiscal. A definição deve ser divulgada na segunda-feira. De manhã, Michel Temer participou de uma cerimônia na sede da Advocacia Geral da União e falou contra o abuso de autoridade e em defesa da harmonia entre os poderes. Hoje se fala muito em abuso de autoridade, né? Interessante que é uma visão muito autoritária da ideia de autoridade, porque as pessoas acham que a autoridade é a autoridade constituída, não é? E quando, na verdade, a única figura que tem autoridade no nosso sistema é a lei. Ou seja, quando há ultrapasse dos limites legais, é que há abuso de autoridade. O discurso aconteceu após a defesa de Temer pedir a suspeição do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. O presidente também lembrou do tempo em que atuou como procurador do Estado de São Paulo. Minha satisfação de estar aqui e convenhamos para recordar um pouco os bons tempos de 82, 83, quando o mundo, pelo menos para mim, era mais tranquilo. Depois do evento, Temer retornou ao Palácio do Planalto e, no almoço, se reuniu com ministros da área econômica e parlamentares. O governo adiou a revisão das metas fiscais de 2017 e 2018. Neste ano, o déficit, que foi inicialmente previsto em 139 bilhões de reais, passaria para 159 bilhões. Em 2018, o indicador iria de 129 bilhões para 149 bilhões. Depois do governo formalizar as propostas, as novas metas precisam ser aprovadas pelo Congresso. Temer também participou da cerimônia em que foi anunciada oficialmente a distribuição de 7 bilhões de reais de lucros do FGTS a trabalhadores. Segundo o presidente da Caixa Econômica, Gilberto Occhi, em média, o trabalhador vai receber R$ 30 até 31 de agosto. O saque está sujeito às mesmas regras de retirada do FGTS. E o ministro Edson Fachin atendeu o pedido da defesa do presidente Temer e negou hoje a inclusão dele no inquérito que apura se deputados do PMDB formaram uma organização criminosa que atuou na Petrobras e na Caixa, no escândalo que ficou conhecido como quadrilhão do PMDB. A decisão vale também para os ministros Eliseu Padilha, da Casa Civil, e Moreira Franco, da Secretaria-Geral da Presidência. No despacho, Fachin alegou que os fatos pelos quais o presidente é suspeito já estão sendo investigados em outro inquérito que deu origem à denúncia por corrupção passiva arquivada pela Câmara na semana passada. No Senado, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional nega que a Agência Brasileira de Inteligência tenha espionado o ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal. O ministro Sérgio Etchegoyen falou na Comissão de Relações Exteriores. A denúncia foi publicada pela revista Veja em junho. De acordo com a publicação, o presidente Michel Temer acionou Etchegoyen e a ABIN para bisbilhotar a vida de Edson Fachin, relator da Lava Jato. A medida seria uma retaliação às investigações autorizadas por ele, com base nas delações da JBS Friboi, para apurar os crimes de organização criminosa, corrupção passiva e obstrução da justiça, que teriam sido praticados pelo presidente da República. Hoje, no Senado, o ministro Sérgio Etchegoyen voltou a negar a espionagem. Absolutamente não houve nenhuma operação de nenhuma natureza para a investigação do ministro Fachin. Não saberia lhe dizer as razões da revista Veja. Uma acusação desta gravidade precisaria aportar provas que não existiram, precisaria que houvesse na cadeia, na estrutura de comando da ABIN, uma falta de valores éticos, morais e institucionais que não existe, senador. A acusação chegou a criar um mal-estar com o Supremo Tribunal Federal. A presidente da Corte, ministra Carmen Lúcia, reagiu. Chegou a dizer que, se fosse confirmada a devassa contra Fachin, era uma ação própria de ditaduras. Em telefonema para a ministra, o presidente Temer negou ter pedido para monitorar o relator da Lava Jato. Após a conversa, Carmen Lúcia afirmou não ser possível duvidar da palavra do presidente da República
e disse que, por hora, o caso estava esgotado. Eduardo Paes, do PMDB, ex-prefeito do Rio de Janeiro, vira réu em processo sobre o campo de golfe da Olimpíada. Eduardo Paes, que governou a capital fluminense entre 2009 e 2016, se tornou réu na ação civil pública de improbidade administrativa por supostas irregularidades na construção do campo de golfe olímpico na Barra da Tijuca, zona oeste carioca. A construtora Fiore Empreendimentos Imobiliários Limitada, responsável pelas obras, também é ré no processo. A ação foi proposta em dezembro de 2016. Na ocasião, a Justiça autorizou o bloqueio dos bens de Paes e da empreiteira. Segundo a acusação, a construtora deixou de pagar R$ 1.800.000 em impostos referentes a licenças ambientais. Segundo o Ministério Público Estadual, a construtora teria solicitado a Paes, em março de 2013, que a prefeitura pagasse o tributo. O MP pede a devolução do valor corrigido, o que pode chegar a R$ 2.300.000. A Polícia Federal realizou a segunda fase da Operação Ixos contra roubo de cargas em 6 estados brasileiros. A operação mobilizou 450 policiais em Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e Distrito Federal. Foram cumpridos 91 mandados contra pessoas ligadas a quadrilhas de roubo de cargas. 41 pessoas foram presas, a maior parte em Goiás, onde a Polícia Militar Estadual apoiou as ações dos federais. Segundo a Polícia Federal, o foco desta fase é um grupo de empresários e agentes políticos que davam suporte financeiro ao roubo de cargas em vários municípios brasileiros, gerando prejuízos de mais de R$ 30 milhões aos donos das cargas. Os envolvidos vão responder pelos crimes de roubo qualificado, cárcere privado, lavagem de dinheiro, organização criminosa e receptação. Há a participação de empresários, que foi identificado já na primeira fase também, que na verdade não são tecnicamente empresários, são criminosos também. O crime de receptação também é um crime previsto no Código Penal e tem uma importância significativa nesse modelo, haja vista que fomenta a prática desses crimes. Grande parte dessas cargas roubadas, elas são objeto de encomendas, que são realizadas por esses receptadores. A Operação Ixos 2 é um desdobramento da realizada em fevereiro e que prendeu 30 pessoas acusadas pelos mesmos crimes. Nas ações desta nova fase, os policiais de Goiás prenderam em flagrante um assaltante. As imagens do circuito interno de segurança de uma cabine da Polícia Rodoviária Federal de Anápolis, em Goiás, mostram o momento em que o criminoso recebe voz de prisão. O motorista, vítima do assalto, aproveitou a passagem do caminhão pela fiscalização para correr. Ao perceberem a ação, os policiais federais cercaram o veículo. O assaltante saiu pela janela e foi rendido. E agora o comentário de política com Bob Fernandes. No Twitter, o comandante do Exército, General Vilas Boas, cobrou segurança jurídica para os militares envolvidos na operação das Forças Armadas no Rio. O general quer a revisão de uma lei. A lei determina que militares sejam julgados pela justiça comum quando cometem crimes dolosos contra a vida de civis. Um projeto de lei, já no Senado, prevê que tais crimes sejam julgados por tribunais militares quando cometidos por militares. Isso no caso de operações semelhantes à em curso no Rio. Conclusão inescapável: a justiça comum é vista como inadequada para e pelos militares, seja por ineficiência, morosidade ou por motivo ainda a ser exposto. Certamente deve haver razões que sustentem a visão e o pleito das Forças Armadas, mas resta a questão: a qual justiça são submetidos os cidadãos comuns, se não essa mesma justiça comum a todos? Hoje, na Folha, ao tratar desse tema, o colunista Marco Aurélio Canônico lembrou: numa cidade em que quase todas as mortes cometidas por PMs viram autos de resistência, não são as forças de segurança que estão desamparadas nos tribunais. Lembra o colunista que tal lei criaria aspas, foro privilegiado para que soldados matem civis. E que isso, no contexto da atuação no Rio, não é proteção, é licença para matar. Quem vai discutir com um general ou com as Forças Armadas qual será o tribunal adequado? Qual o potencial de desgaste e conflitos embutido nessa ideia e projeto? Cabe ainda outra pergunta: se aprovada, tal lei valeria para toda e qualquer ação semelhante das Forças Armadas em qualquer ponto do país? Nesse tempo tão estranho, isso soa estranho. E sim, porque gato escaldado quer distância de água fria. Boa noite.
A Petrobras anunciou hoje que registrou lucro líquido de 316 milhões de reais no segundo trimestre. O resultado representa uma queda de 14,6% em relação ao mesmo período de 2016. Já na comparação com o primeiro trimestre, a queda no lucro foi de 93%. Segundo a Petrobras, o resultado refletiu as menores margens de derivados, a diminuição do volume vendido e a redução das despesas operacionais. Hoje o dia foi de muita nebulosidade, o que derrubou a temperatura aqui em São Paulo. A máxima foi de 19 graus e a umidade relativa do ar ficou acima dos 60%. Vamos ver como fica o tempo amanhã com Mariana Armentano. Segundo a meteorologia, as temperaturas continuam altas no interior e amenas aqui na faixa leste paulista. Na capital, só volta a esquentar para valer mesmo no final de semana. Nessa sexta-feira, teremos mínimas de 12 graus e máxima tarde na casa dos 21 graus. No sábado, pode fazer até 25 graus à tarde, já com tempo firme. E no domingo, calorão previsto de até 29 graus, com bastante sol em toda a Grande São Paulo. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma excelente noite. A gente se vê amanhã. Tchau, Ju. Tchau, Gabriel. Uma boa noite para você. Que agora é com Rony Von, no Todo Certo. Aproveite o fim de semana com a família. Confira as dicas do roteiro cultural no Revista da Cidade desta sexta, 9h30 da manhã. Assista agora, Todo Seu.